Bem, vocês pediram e eu vou aqui narrar a carta que Jesus Cristo escreveu para o rei de Edessa, Abigar. Como assim, Priscila? Jesus Cristo escreveu uma carta? Sim, esse acontecimento está narrado no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Ele diz: o rei Abigar, que reinava dignamente sobre as nações além do Eufrates, achava-se consumido por terríveis sofrimentos corporais, incuráveis, ao menos diante das possibilidades humanas. Como ouvisse falar muito do nome de Jesus e de seus milagres unanimemente atestados por todos, enviou uma carta a Jesus em que suplicava que o livrasse daquela doença. Bom, Jesus não atendeu ao chamado, mas honrou com uma carta particular, prometendo mandar-lhe um dos discípulos para curá-lo e simultaneamente salvá-lo, junto com todos os seus súditos. A promessa foi cumprida pouco tempo depois. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, Tomé, um dos 12 apóstolos, inspirado por Deus, enviou a Edessa Tadeu, um dos números dos 70 discípulos de Jesus. E por meio dele, todas as promessas de nosso Salvador se realizaram. Ora, como sabemos que Jesus escreveu uma carta? Eusébio de Cesareia, historiador do século IV, nos conta que deste fato existe um testemunho escrito, que na época ele extraiu dos arquivos de Edessa, então cidade real. Ele diz: nada de melhor do que tomar conhecimento dessas mesmas cartas, extraídas por nós dos arquivos e traduzidas literalmente do siríaco nesses termos. Cópia da carta escrita pelo governador Abigar a Jesus e enviada por intermédio de Ananias, mensageiro do correio, a Jerusalém. Abigar, filho de Oxama, governador a Jesus, bom Salvador, que se manifestou na região de Jerusalém. Saudações. Ouvi falar de ti e das curas que operas, sem remédios nem plantas medicinais. Conta-se que fazes os cegos recobrarem a visão e andarem os coxos. Purifica os leprosos e expulsa os espíritos impuros e os demônios. Cura os atormentados por longas doenças e ressuscita os mortos. Tendo ouvido tudo isso a teu respeito, cheguei à conclusão que de duas uma. Ou és Deus que desceste do céu e fazes estas maravilhas, ou és filho de Deus que opera tais coisas. É por este motivo, pois, que agora te escrevo, e peço-te que te des ao trabalho de vir ver-me e curar-me da doença de que sofro. Ouvi ainda que os judeus murmuram contra ti e querem fazer-te mal. Minha cidade é muito pequenina, mas digna e bastará para nós dois. Tal é a carta escrita por Abigar. Vale a pena ler a carta que Jesus lhe escreveu e que lhe foi entregue pelo mesmo mensageiro. Curta, sem dúvida, mas plena de sentido. Eis o texto. Resposta de Jesus por meio de Ananias, mensageiro do correio, ao governador Abigar. Então, vi a melhor parte. Jesus escreve essa carta em resposta a Abigar. Bem-aventurado és tu, Abigar, que acreditastes em mim, sem me ter visto. Efetivamente, de mim está escrito que não acreditarão em mim os que me viram, a fim de crerem e viverem os que não me viram. Quanto ao que me escreveste, convidando-me a visitar-te, devo realizar aqui toda a minha missão, e após seu cumprimento, voltar àquele que me enviou. Mas, quando eu tiver sido elevado, enviar-te-ei um dos meus discípulos, a fim de te curar de teus padecimentos e dar-te a vida, a ti e aos que te acompanham. Anexo a estas cartas havia o seguinte escrito em siríaco. Após a ascensão de Jesus, Judas, também chamado Tomé, enviou a Abigar o apóstolo Tadeu, um dos 70 discípulos. Tendo lá chegado, este se hospedou em casa de Tobias. Logo que se propagou a notícia de sua vinda, foi indicado ao rei Abigar que ali se encontrava um apóstolo de Jesus, conforme a promessa que lhe fora feita. Por isso, no dia seguinte, bem cedo, Tobias tomou consigo Tadeu e levou-o ao rei Abigar. Quando chegou, os homens mais importantes da região estavam de pé ao redor do governador. Logo que ele entrou, Abigar teve de repente uma grandiosa visão em torno da fisionomia do apóstolo Tadeu. Por esta razão, Abigar prostrou-se perante Tadeu, para espanto de todos os assistentes que não haviam visto o espetáculo, presenciado somente por Abigar. Abigar perguntou a Tadeu: És de fato discípulo de Jesus, o
o Filho de Deus que me disse, enviar-te-ei um dos meus discípulos a fim de te curar e te dar a vida? Tadeu então respondeu, fui enviado para junto de ti, porque acreditastes firmemente naquele que me enviou. E agora, se crês nele, os desejos do teu coração serão realizados conforme acreditastes. Então Abigar lhe replicou, acreditei nele a tal ponto que com um exército eu queria desbaratar os judeus que o crucificaram, se não fosse o Império Romano. Tadeu respondeu, Nosso Senhor cumpriu a vontade do seu pai, e após tê-la realizado, voltou para junto do pai. Abigar lhe disse, também eu acreditei nele e em seu pai. Então Tadeu lhe disse, por esta razão, e ponham-te a mão em seu nome. E logo que o fez, o rei foi curado da doença e dos sofrimentos que o afligiam. Essa é a história da carta que Jesus escreveu para o rei Abigar, o rei de Edessa, documentos que estavam conservados nos documentos públicos da região que Eusébio resgatou enquanto escrevia a história eclesiástica. Linda carta, não é? Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o apóstolo João nos disse, fez muito mais coisas daquilo que está registrado nos evangelhos, que se tudo aquilo que ele tivesse feito fosse registrado, de fato, não caberiam livros no mundo inteiro. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.